Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 19 de dezembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou fazer um rápido estudo de como nós devemos nos comportar diante de profecias que se cumprem e diante de profecias que não se cumprem. Eu acho que esse estudo é muito importante porque quando aconteceu lá o segundo turno, o que bateu de gente aqui com comentários para jogar pedra, para dizer, viu aí, tudo profetada, nada se cumpriu, olha o profeta de meia tigela. Aliás, não foi só aqui não, em outros canais isso também aconteceu. Dá uma observada nessas mensagens bem rapidinho aqui dentro. São mensagens de maldição, falso profeta, o que você disse não aconteceu, Lula ganhou, primeiro turno, segundo turno, são tantas mensagens. São centenas de milhares de mensagens de pessoas que hoje, infelizmente, não temem a voz de Deus. A pergunta que eu faço para você que te mandou essa mensagem: tem coragem de voltar nas nossas redes de relacionamento depois e pedir desculpa? Vai ter coragem de fazer? Se você não voltar, eu já te perdoo. E isso, amados, é algo que não deveria acontecer. E tudo que eu vou passar aqui, eu não soube a vida inteira. Então, pode ser que muitos irmãos ainda não saibam do conteúdo que fala sobre o sistema da justiça e da misericórdia. E para a gente conhecer esses sistemas de uma forma completa e a gente conseguir realizar o perdão de uma forma sincera, a gente precisa de várias informações. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Esse homem, Fernandinho Beiramar. Ele hoje está preso, cumprindo uma pena. Mas imagine o seguinte quadro. Ele se converte e, por algum motivo, a justiça o libera. E ele vai congregar exatamente na sua igreja. Como é que você vai se comportar com relação a ele? Será que você está em condições de atacar? De apontar o dedo e dizer, olha, você nunca prestou, por que foi liberado? Você aprontou pra caramba? Quem foi o maluco doido que te liberou? Você tinha que estar preso. Será que eu e você temos condições, biblicamente falando, de poder apontar o dedo e se comportar dessa forma? Não, irmãos. Biblicamente falando, nós não estamos em condições de nos comportar dessa forma. E para isso a gente precisa entender esses dois sistemas, o da justiça e da misericórdia. O sistema da justiça, ele funciona assim. A pessoa comete um delito e tem alguém que vai julgar. Aqui na Terra, o Senhor permitiu que existisse o sistema da justiça, que a gente sabe que tem horas que funciona e tem horas que não funciona. Então, essa pessoa que julga vai absolver ou vai condenar. Se ela absolver, essa pessoa é desculpada e é libertada. Se ela for condenada, ela recebe uma pena. E a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Só Ele pode exercer esse sistema, porque Ele conhece aquela pessoa como um todo, Ele sabe qual foi a criação daquela pessoa, Ele sabe como foi o dia daquela pessoa, quais foram as influências espirituais que estavam sobre aquela pessoa e por que ela se comportou daquele jeito. Então, ele vai unir todas essas informações e vai saber julgar da forma certa. E onde que a gente encontra isso? Tá lá. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Isso está lá em Tiago 4, 11 e 12. E aqui Tiago está apresentando duas posições. Uma é do observador da lei, que é a nossa posição, é o nosso quadrado. É aqueles que têm que cumprir a lei, que têm que obedecer a lei. E tem um quadrado que é o quadrado de Deus, que é o quadrado de juiz. É Ele que bate o martelo, é Ele que julga. Então, quando a gente bate o martelo por Deus, a gente está subindo lá do céu
botando ele do lado de fora do trono dele, pegando o martelo dele e batendo, fazendo algo que não cabe a nós. Então a gente tem que observar muito isso para ver se a gente não está indo para o quadrado errado. E a Bíblia ainda diz que Deus é o justo juiz. Está lá em Salmos 7, verso 11, a parte A. Qual é a parte da Bíblia que me ensina que eu não devo apontar o dedo para o outro? E a gente tem que observar, irmãos, porque apontar o dedo é acusar. E tudo que nós fizermos aqui, todas as nossas obras, elas vão passar pelo tribunal de Cristo. Então, tudo aquilo que a gente fizer vai ser julgado. E tudo aquilo que nós falarmos também vai ser julgado. E não é só falar no sentido de falar, é no sentido de escrever também. Então, precisamos ter cuidado até com aquilo que nós escrevemos nos comentários. Então, qual é a parte da Bíblia que me ensina que eu devo apontar o dedo para o outro? Que eu não devo. Está lá na mulher adúltera, na história da mulher adúltera, em que fariseus apresentaram a mulher para o Senhor Jesus e eles disseram, olha, ela foi pega em flagrante. E aí o que o Senhor Jesus fala? Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele não estimulou ninguém a apontar o dedo, a dizer o pecado dela, a atacar a pedra. Ele estimulou a pessoa a olhar para dentro de si, a observar a sua própria vida e ver o que a pessoa tinha para consertar. Então, esse texto nos mostra que a gente não está apto a entrar na condição de acusador. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus que nós não estamos em condições de tacar pedra nenhuma em ninguém. E aí, qual é o sistema que cabe a nós? O único sistema que cabe a nós é o da misericórdia. Misericórdia é tratar o outro de uma forma mais compassiva do que o outro merece. Repetindo, misericórdia é tratar o outro de uma forma mais compassiva do que o outro merece. E quem é que nos tratou assim, desse jeito? Foi Deus o Pai. Nós não merecíamos nada e nós recebemos Jesus. Ele nos tratou dessa forma compassiva, com uma bondade que ia além daquilo que nós merecíamos. Então, a gente tem que fazer com o outro aquilo que fizeram conosco. E é importante perceber, irmãos, que quando Deus requer alguma coisa de nós, Ele cumpriu com isso primeiro. Misericórdia é ter coração para a miséria do outro. Ah, então o outro tem miséria, né? Eu tenho que lembrar que eu também tenho miséria. Que eu não sou flor que se cheire o tempo inteiro, que eu também erro, que eu também tenho que pedir perdão todos os dias, muitas vezes pelos mesmos pecados. E este é o único sistema que cabe a você e a mim, o sistema da misericórdia, de ter coração para a miséria do outro. Precisamos lembrar que quem não perdoar também não vai ser perdoado. E nesse momento, a eternidade está em jogo. A nossa vida na eternidade está em jogo. Então, eu preciso exercer o perdão para ter a vida no céu. Lá em Tiago 2,13 diz o seguinte: porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Ou seja, que episódios de misericórdia aconteçam mais vezes do que os episódios de juízo. Lucas 5:36 e 37 diz: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês, e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E aí, amados, está dito de uma forma muito clara uma lei que está no mundo espiritual, que eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Então é muito importante plantar misericórdia para poder colher perdão. É assim que precisa funcionar. Eu queria compartilhar com os irmãos uma situação que eu vivenciei aqui no canal. Lá bem no começo, eu apresentei aqui a profecia de um irmão
sobre um tsunami num determinado dia. Foi dito para ele o dia e chegou o dia, não aconteceu. Eu nunca bati no canal dele para poder tacar pedra, para poder dizer que era profeta de meia tigela, que era um profeta que ninguém nunca mais iria respeitar. Eu nunca fiz isso. Eu orei por ele para que a experiência não o tirasse do caminho, que ele conseguisse continuar servindo ao Senhor Jesus, mas eu observei o que ia acontecer no meu coração. E eu não senti mais o desejo de buscar o canal dele. E senti que eu recuei com relação àquele profeta. Então eu observei o meu coração e não busquei mais, porque era isso que estava acontecendo dentro de mim. Tanto é que eu não coloquei mais nada daquele profeta nesse canal. Ok, amados? Então a gente tem que observar, né, o que acontece dentro do nosso coração com relação àquela profecia específica. E a gente tem que observar o seguinte: existem falsos profetas que são pessoas assim dominadas mesmo pelo diabo, que são levantadas pelo mal. Mas existem aqueles que não são exatamente falso profeta. É alguém que escorregou na casca da banana, confundiu alguma coisa sua com aquilo que poderia ser de Deus, fez aquela misturada e acabou passando aquilo. Então foi um deslize na casca da banana. Não é que a pessoa costume fazer isso. É importante verificar isso. Uma escorregada. Isso aí vai depender do histórico profético do profeta. Só que nem sempre a gente tem esse histórico profético. Então fica muito difícil da gente identificar. 1 Coríntios 14, 29 diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Em outras traduções também é dito: avaliem cuidadosamente o que foi dito. Então a gente tem que julgar ou avaliar aquilo que foi dito, ou seja, a profecia, e não o profeta. Não arrebentar com o profeta, porque senão já vamos estar entrando no quadrado do acusador. E não é bem esse o nosso quadrado. Nosso quadrado é o quadrado do observador e daqueles que obedecem à lei. Ok, amados, aqui, olha, Deuteronômio 18, 20, é um versículo que está lá no Velho Testamento e que fala sobre o falso profeta, que diz assim: porém o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então, quem é que vai matar esse profeta? Sou eu? É você? Não. Isso aí está nas mãos do justo juiz. É ele quem vai saber o que fazer com o falso profeta. Deuteronômio 18, 22 também fala algo sobre isso, que diz: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor. E esse temor aí não é no sentido de ter medo, é no sentido de considerar. Então, não considere mais as palavras daquele profeta. Cuidados que precisamos ter quando a profecia se cumpre. Dá glória logo direto a Deus, a esse Deus tão poderoso que fala com vasos de barro, que fala conosco para nos acalmar, para nos tranquilizar. Então a gente tem que ter essa postura de sermos gratos e entregarmos a glória para Ele imediatamente. E quando a profecia não se cumpre, aí a gente tem que relembrar que o único sistema que cabe a mim e a você é a misericórdia. Que o nosso quadrado é o quadrado do observador, é o quadrado daquele que obedece à lei. Não é o quadrado do justo juiz e nem do acusador. Ok, amados, eu espero que esse rápido estudo possa trazer, assim, esclarecimento, porque às vezes a gente pode estar deixando comentários e pecando,
E isso não é bom, porque cada uma das nossas palavras vão ser apresentadas dentro do tribunal de Cristo. E eu gostaria de terminar esse rápido estudo com um versículo que eu gosto muito. Assim como vós quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. São palavras do Senhor Jesus lá em Lucas 6:31, em que ele nos ensina a sermos empáticos, a nos colocarmos no lugar do outro. E assim, irmãos, com empatia, a gente vai criando um mundo melhor, um mundo em que vamos nos tratando com mais amor e mais generosidade. Que essa empatia seja encontrada nos nossos corações. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.